Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o canal Conexão Evangelística, canal onde vamos nos encontrar e nos conectar com o Evangelho de Deus. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e vamos lá, vamos dar início ao nosso estudo. Eu vou, como sempre, iniciar entregando este momento a Deus, para que a gente comece com as bênçãos, né, do Senhor, que Ele venha trazer o entendimento da sua palavra. Senhor Deus, Pai amado, Pai Altíssimo, neste momento, Senhor, eu entrego a Ti, ó Pai, este momento, eu entrego, Pai, esta reunião, esse estudo, não é para mim, Senhor, mas é para Te honrar, para Te glorificar, Senhor, para abençoar e trazer mais entendimento, ó Deus, acerca da sua palavra, Senhor. Eu convido neste momento o Espírito Santo para fazer parte do estudo, para que venha derramar sobre nós o seu entendimento, para que venha trazer o entendimento da palavra. Espírito Santo, seja conosco, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, traga o entendimento profundo acerca da palavra, Senhor. Seja conosco neste momento, abençoa cada casa, cada lar, cada pessoa, Senhor, que está reunida aqui conosco para conhecer mais do seu evangelho. Somos gratos a Ti por tudo, Senhor. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, esse é o nosso estudo bíblico. Vamos estudar, né? Estamos estudando o livro de João, o Evangelho de João. E aqui no capítulo 5, João agora vai nos apresentar uma das curas, assim, bem interessantes, né? Uma das curas mais fantásticas, não que as outras não fossem, mas essa cura em específico, eu acho ela muito fantástica. É a cura de um homem paralítico que estava enfermo já há 38 anos. E esse homem, ele foi curado por Jesus, né? Então, isso nos ensina sobre quê? Nos ensina sobre perseverança, sobre esperar, sobre ter paciência, sobre ter fé, dentre muitas outras coisas. Então, para que a gente possa, né, ver, compreender e aprender um pouquinho mais com essa palavra, eu convido você nesse momento para que assista o vídeo até o final, né, e confira. E também te lembrar que se você ainda não é inscrito, você pode estar se inscrevendo. Não esqueça de ativar o sininho, que assim todas as vezes que estivermos ao vivo, você vai receber a notificação. Deixe seu like para fortalecer o canal e não esqueça de compartilhar, porque assim, compartilhando, você ajuda a levar o evangelho a mais casas, para que mais pessoas possam estudar, possam compreender um pouco mais da palavra do Senhor. Então, vamos lá, sem mais delongas, João, capítulo 5, versículo 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Então, aqui nós vemos que Jesus, depois que curou o filho do oficial, né, ele passou pela Judéia, passou pela Galileia e voltou mais uma vez para Jerusalém, né, para uma festa entre os judeus. Aqui não está escrito, não está especificado, mas acredita-se que era a festa da Páscoa, tá? Alguns estudiosos acreditavam que era a festa da Páscoa, então ele voltou aqui para Jerusalém para essa festa entre os judeus, mas aqui não está exatamente discriminando qual era a festa. Versículo 2: Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, aqui nós vemos, né, um lugar, um tanque, né, chamado de Betesda. Aqui ele vem até falando assim, chamado em hebreu, né? Tá falando que o nome em hebreu era
Betesda. Então, aqui nós vemos que depois que Jesus, então, curou lá o filho do oficial, passou por vários lugares, ele voltou mais uma vez para Jerusalém, para a festa, e perto lá da Porta das Ovelhas, em Jerusalém, havia o quê? Esse tanque, que era chamado de Betesda. Esse tanque, ele tinha 5 entradas em volta, e ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, como aqui mesmo está dizendo. Então, você imagina um lugar rodeado de pessoas doentes, né? Aquele lugar deveria sim ter um certo mau cheiro, né? Era gente doente de tudo quanto era jeito. E também pessoas que talvez não estivesse ali assim, chegou hoje ou chegou há pouco tempo. A gente vê a história, vamos ver agora a história desse homem que vai estar esperando há muito tempo, né? Aqui no versículo 5 a gente já vê, olha, estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Então, a gente vai entender, eu vou parar aqui no versículo 5, e a gente vai entender um pouquinho mais esse contexto, né, do tanque de Betesda, como era que funcionava. Então, vamos lá. O que era, né, esse tanque de Betesda? Então, era um espaço ali que as pessoas, né, os religiosos judeus, eles que administravam ali, né, esse tanque. Então, as pessoas consideradas mais importantes, as que tinham condições físicas e financeiras, né, ficavam com os melhores lugares perto do tanque. E quem não tinha condição física e muito menos financeira, assim como esse paralítico, ficava distante do tanque. Então, são coisas que às vezes a gente vê nos dias de hoje, né? Em questão de atendimento médico. A gente sabe que muitas vezes pessoas com condições financeiras, às vezes um pouquinho mais elevada, tem essa questão, né? São atendidos mais rápido, consegue os melhores atendimentos, consegue os melhores lugares. Então, aqui a gente já vê logo que tinha um sistema religioso ali, então, que dava prioridades, né? Tinha ali a questão das prioridades. Então, no tanque de Betesda, ali vem dizendo, olha, tinha uma grande multidão e descia ali um anjo de certo tempo e agitava as águas. Primeiro, porque essa questão de agitar as águas, porque água parada, ela não produz nada, o que produz é água corrente. Água corrente produz luz, produz vida, produz. Agora, água parada só produz dengue, né? Então, tinha que ter esse mover das águas. E aí, essa multidão do tanque de Betesda, ela estava ali em busca de quê? De cura. O tanque de Betesda, ele é um símbolo do formalismo e misticismo religioso, onde jazem milhões e milhões de pessoas ao redor de um símbolo, aguardando que um dia aconteça uma situação, uma coisa assim diferente, né? E tire aquela pessoa daquela situação. Então, ao contrário desse grupo que ficava ali somente esperando, tinha um grupo que seguia Jesus, né? Era um grupo mais dinâmico, enfim. Então, ali, como disse no versículo 5, um homem, havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: quer ficar são? Então, aqui, quem era que estava ali em volta, né? Aqueles que já basicamente não tinham esperança, né? Muitas pessoas doentes que já não tinham mais esperança de nada, estavam ali esperando. E às vezes a gente faz a leitura e a gente olha e fala, caramba, mas Jesus não estava vendo que o cara estava doente? Como é que ele faz uma pergunta dessa se ele quer ficar bom? Gente, nem todo mundo quer ajuda. Nem todo mundo quer ficar curado, nem todo mundo quer largar a situação que está e ter uma mudança de vida. Nem todo mundo, infelizmente, nem todos querem. A gente vê, às vezes, tem a dificuldade? Tem. Eu vou dar um exemplo bem grotesco, mas às vezes a gente pega uma pessoa que é viciada em bebida alcoólica, viciada mesmo, assim, ao ponto de ser aquele vício, assim, de todo dia, alcoólatra, né, que chama. Aí, às vezes, vai a pessoa ali, a pessoa tá vendo que a pessoa precisa de ajuda, mas a pessoa, ela não quer. Então, não dá para ajudar uma pessoa quando ela não quer
ajuda. Só dá para ajudar quando ela fala, olha, eu tô nessa situação miserável e eu não consigo sair só, você me ajuda? Então, por isso que Jesus, ele se dirige e ele pergunta. É claro que Jesus sabia que ele precisava de ajuda. Tanto é que Jesus já vai. Vamos prestar atenção aqui no versículo aí. Sabendo que estava nesse estado há muito tempo. Ei, Jesus já conhecia. Jesus foi de encontro com esse homem. Assim como ele foi de encontro com a mulher no poço. Jesus, ele sabe da condição. Por que esse homem estava lá há 38 anos esperando? Porque ele tinha ali uma esperança. Ele tinha ali a esperança de ser curado, ele tinha fé, embora era uma pessoa que estava ali sozinho, não tinha ninguém por ele, não tinha quem o levasse, talvez ele não tivesse uma situação financeira boa, mas ele estava ali há 38 anos, enfermo. Então, Jesus vê ele deitado e faz sim essa pergunta, mas essa pergunta que Jesus faz, se ele quer ficar bom, não é porque Jesus tem um humor muito elevado ou Jesus está de brincadeira com a cara do homem. É porque tem gente que de fato precisa de ajuda, mas não quer. A gente sabe que aquela pessoa precisa de ajuda, mas ela não quer. Tem gente que está desempregado e às vezes você fala, olha, tem um emprego. Ah, não, mas aí eu vou ter que acordar cedo. Não quer. Então, nem todos que precisam de ajuda querem. Então, é por isso que Jesus faz essa pergunta, que parece assim ser uma coisa tão óbvia, mas na verdade não é. Então, muitas pessoas, né, devem parar e pensar, né? Como assim, né? Jesus está fazendo uma pergunta dessa, né? Mas Jesus também queria saber o que é que motivava ele estar ali há 38 anos. Imagina, talvez ele viu pessoas chegar ali e com uma semana ir embora, porque tinha uma condição mais privilegiada, tinha um prestígio na sociedade, então chegou ali, mal esperou e foi embora. E ele estava ali há 38 anos, esperando. Ele não tinha quem o levasse. Então aqui a gente já vê também um sistema ao qual é bagunçado. Poxa, os caras não conseguiam arrumar uma fila, os caras não conseguiam organizar. Não, peraí, esse chegou primeiro, depois esse. Uma coisa assim tão natural. Mas, na verdade, esses líderes religiosos, né, que administravam, eles não estavam de fato preocupado com o bem-estar das pessoas. Eles estavam talvez preocupados em ou ter algum tipo de lucro, ter alguma vantagem. Então, hoje em dia não é tão diferente. Às vezes a gente está ali esperando uma coisa, chega uma pessoa mais privilegiada, pá, passa ali na sua frente, você fica, oi? Como assim? Infelizmente, desde aquela época tem esse tipo de pessoas que querem ter vantagem à frente dos outros. Então, esse homem ali, 38 anos, vendo muitas vezes o pessoal passar na frente dele, ele não conseguia, ele não tinha quem o levasse. Então, ali, na verdade, nesse ponto, o que a gente percebe é que não era só o homem que estava paralítico, não era só esse homem que estava paralítico, a nação estava paralítica. O povo estava paralítico, porque eles não conseguiam enxergar nem o próximo. Veja, estava todo mundo paralítico, todo mundo, ninguém conseguia olhar para o próximo. Então, Jesus aqui, ele observa, ele chega e observa tudo aquilo e ele vai diretamente, porque ele já sabia. Então ele vai diretamente até esse homem e pergunta, você quer ficar são? Versículo 7, o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então o que ele está dizendo? Jesus, eu estou sozinho, eu não tenho ninguém por mim não, e quando eu me arrastando consigo ir, na hora que é a minha vez, outro pá, pula na minha frente e eu fico para trás. Esse homem, ele tá basicamente dizendo, ei, eu tô há 38 anos aqui desse jeito, Jesus. Ninguém teve compaixão de mim. Ninguém olhou para mim. As pessoas chegavam e ia na minha frente, mas eu não desisti. Eu tô aqui, eu ainda tô esperando. Então, Jesus, ele vai ao encontro dele e mais uma vez a gente vê Jesus indo ao encontro de uma pessoa com toda a sua misericórdia. Jesus, ele já sabia que há 38 anos ele estava ali. Ele acreditava que podia acontecer alguma coisa, ou seja, ele tinha fé e ele esperava em Deus. Então, Jesus não critica ele. Ei,
que você tá fazendo aqui? Você acha que esse cara lá esperando todo esse tempo não já teve pessoas daquelas que gostam, né, de desencorajar a gente? Caramba, você ainda tá aí? Não, eu vim, eu tô com uma dor na unha, mas não, eu vou embora, eu vou desistir. Desiste você também, cara, deixa de ser besta, já tá aí há 10 anos, há 15 anos, há 38 anos. E ele continuava ali, firme com a sua fé. E é por isso que é ele, em meio a uma multidão de pessoas doentes, é com ele que Jesus vai se encontrar. Ele teve paciência, ele teve fé. Então, Jesus vai curar não só o paralítico, mas Jesus ele veio para curar todo um sistema paralítico, um sistema doente, ao qual o nosso mundo hoje se encontra, infelizmente. E não é desde hoje, a gente vê que é desde essa época. Muitas vezes o dinheiro fala mais alto, a posição social fala mais alto. Então, Deus ele está atento ao desejo do nosso coração, à nossa perseverança, à nossa fé. Mas o tempo é de Deus, ele que age. Para alguns é mais rápido, para outros é mais devagar. Para esse homem demorou 38 anos, mas chegou. Então, nós precisamos nutrir a nossa fé, continuar crescendo. O nosso Deus é um Deus bom, é um Deus que age. Então, Jesus ali, quando ele cura, ele está apontando para um sistema vindouro, para um reino vindouro. Porque no céu é tudo perfeito. Não vai ter pessoas paralíticas, pessoas doentes, não haverá pranto, não haverá choro, não haverá dor. Jesus aqui, ele está apontando para um reino perfeito, que é o reino de Deus. Então, no versículo 8, Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, vamos lá, vamos dividir aqui em 3 etapas. Levanta-te, o primeiro passo para o milagre. Jesus disse: levanta-te. A paralisia foi embora, ele ficou em pé. Hoje nós vemos muitos paralisados, muitas pessoas que estão paralisados, têm perna, porém perdeu as forças para continuar caminhando. São pessoas que não têm sonhos, não têm projetos, não dão mais frutos, enterrou os talentos, que não estão mais nem aí para nada. Ei, a gente precisa se levantar. Sua vida pode mudar hoje. Não é ano novo, ano velho, todo dia é um dia novo, todo dia é um ano novo, todo dia é algo novo que Deus está depositando ali na sua vida. Deus tem um propósito, sabe? Deus ele tem um propósito para cumprir na sua vida. Então, levanta-te. A sua vida não acabou, não. Toma uma posição, sai da caverna espiritual a qual você se encontra, sai dessa depressão. Você pode ter perdido muito até agora, porém algo novo e grande Deus tem para você lá na frente. A gente não pode ficar nessa paralisia, parado, quando Deus está nos dando vida, está nos dando fôlego, está nos dando tudo. E muitas vezes a gente se encontra paralisado. Ah, mas eu não consegui. Ah, eu não consigo. Ah, eu não tenho um sonho. Ah, eu não consigo. Ei, levanta-te. Foi a primeira coisa que Jesus disse. Levanta-te. Anda com as suas pernas. Você tem força, levanta-te. Segue, volta a sonhar, volta a planejar. Deus tem pra gente uma vida abundante. O que Deus tem pra gente é uma vida abundante. E aí depois, o que é que Jesus diz? Depois do levanta-te. Toma o teu leito. Toma o teu leito. O que é o leito? Era aquela maca que ele ficava deitado. Uma ordem no mínimo um pouco estranha. Vamos pensar aqui, o paralítico é curado e ele é curado e depois de curado ele ainda vai ter que continuar empurrando ali sua cadeira de roda, sua maca, o seu... Pra que se ele não vai precisar mais, né? Uma pessoa que usa muleta quando é curada, ela quer continuar carregando as muletas? Não. Então, por que será que Jesus aqui fala, toma o seu leito, pega ele? Sabe pra quê, gente? Sabe o que é tomar o leito? Também, além de aqui, Jesus está mandando de fato ele pegar aquele lugar ali que ele ficava, é para ele nunca esquecer de quem ele era e o que Deus fez na vida dele. Para que ele reconheça que o milagre veio de Deus. A cama que ele estava levando representava o seu testemunho de vida, o milagre que ele iria contar a partir daquele momento, testemunhando as maravilhas que Deus fez na vida dele. O leito, ou seja, o que era o leito? O seu testemunho. Ele também seria usado para impedir que a soberba,
o orgulho, a altivez entrasse em seu coração, pois ele veria de onde saiu. Cada vez que ele olhasse para aquela cama, cada vez que ele olhasse para aquele leito, ele ia se lembrar: cara, eu passei 38 anos paralítico lá na beira daquele tanque, ninguém tinha piedade, ninguém tinha misericórdia de mim, e chegou um homem e me curou. E esse leito aqui, olha, é o meu testemunho, era nele que eu ficava, era aqui nesse lugar que eu estava paralisado. Ei, mas agora eu ando, eu ganhei vida nova, eu ganhei fôlego novo. Então, para que ele não ficasse com o coração soberbo, para que ele se lembrasse de onde ele saiu, para que servisse de testemunho, ele levava o leito. Para quando ele pensar em ser superior aos outros, ele olharia para o seu leito e reconheceria que, se não fosse a misericórdia de Deus, ele ainda estaria deitado naquele tanque, esperando um anjo para mudar a sua vida. E da mesma forma, é comigo e é com você. Se não for a misericórdia do Senhor, o que é que seria nas nossas vidas, né? Então, não tenha vergonha de onde o Senhor te tirou. Não tenha vergonha do seu testemunho. Se Deus te tirou de um lamaçal, do pecado, se te faz assentar entre príncipes, entre reis, a tua boca fale do amor de Deus. Conte as maravilhas que Jesus fez na tua vida. Esse é o teu leito. Olhe para o seu leito, para o seu passado, não para querer voltar. Não para querer voltar lá para aquele lugar onde você estava paralisado, mas para glorificar a Deus por ter lhe tirado de lá. E aqui, o terceiro passo aqui do milagre, Jesus fala: anda, anda. Então, quando Jesus fala anda, ele andou. Ande, meu irmão. Essa é a ordem de Deus para as nossas vidas. Nós temos que caminhar em direção à pátria celestial. Não importa se hoje aqui é A, se é B, se é fulano, se é cicrano, quem está à frente, quem é o prefeito, quem é o governador, quem é o presidente. Ei, quem manda e desmanda no mundo é Deus. Isso não mudou. Quem coloca homem em governo, quem tira homem de governo, o homem só vai até onde Deus deixa. Então, nós temos que ter na nossa cabeça que a nossa pátria é a pátria celestial. Nós estamos aqui de passagem, nós vamos e fica. A gente não leva nada. Então, a gente não pode se entristecer, a gente não pode deixar de olhar, né, para o que de fato importa, que é a pátria celestial. Não que a gente não deva orar pela nossa nação, devemos sim, devemos, né, orar pela nação, pelos governantes, enfim, mas o nosso olhar, o nosso coração deve estar na pátria celestial. Então aquele homem começou a andar e logo que ele saiu daquele lugar, vieram os religiosos querendo dar lição de moral por ser um sábado. Então a gente vai ver isso logo aqui na frente. Jesus manda então ele levantar, tomar o leito e andar. Versículo 9. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então, anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Então, vamos aqui, né? Quando eles perguntam, basicamente o paralítico fala: cara, eu não vou obedecer você, eu vou obedecer o homem que me curou. E aí os religiosos perguntam, né, aqui os fariseus: e quem foi que te curou? O paralítico não soube responder, pois mesmo após ele receber o milagre, ele ainda não conhecia Jesus. Muitas pessoas recebem milagres, muitas pessoas são tocadas, muitas pessoas são curadas e ainda não conhecem a Jesus. Foi o caso desse paralítico. Quando perguntaram quem te curou, não sei, foi um homem. Aí olhou, cadê? Jesus já nem estava lá. Ele não conhecia Jesus. Aquele homem se levantou, tomou o seu leito, ele andou, ele obedeceu o que Jesus disse. E aqui, quando os religiosos questionam a questão do sábado, é porque eles eram os guardadores da lei. Então, a lei dizia que tinha que guardar o sábado, que dia de sábado não podia fazer nada. Ou seja, Jesus ele veio, curou o cara. Jesus, o próprio Deus, veio,
fez a cura e falou: olha, levanta, toma o seu leito e anda. Será que Jesus não sabia que os caras era religioso e tinha já um probleminha com sábado? Sabia. Mas o que é que Jesus aqui também desmascara? Meu, vocês querem ser guardador da lei, vocês querem dizer que segue ali os 10 mandamentos à risca, mas isso não é o bastante, porque vocês são hipócritas. Quer dizer que vocês estão preocupados porque o cara foi curado e tá levando uma maca. Agora vocês não ficaram preocupados que ele ficou 38 anos lá esperando e vocês passando gente na frente, porque tinha condição social melhor. Olha aí, vamos entender aqui o contexto. Então, isso é o que se chama ser religioso. Ei, Jesus está para além disso, sabe? E outra coisa curiosa, se lá era um lugar que tinha tanta gente, você acha que se Jesus quisesse não teria curado todo mundo? Teria. Apenas com a ordem, Jesus falasse cura para todos, levantasse a mão, fizesse um sinal, piscasse o olho. Qualquer coisa que Jesus fizesse ou falasse, teria acontecido. Mas Jesus foi ali somente para encontrar com esse homem. Sabe por quê? Porque Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece os nossos pensamentos. Então, os caras aqui estavam preocupados porque era sábado e ele estava levando o leito, mas sequer se preocuparam que o cara estava lá há 38 anos e eles passavam outras pessoas na frente. Então Jesus também ele era provocativo com o sistema religioso. Ele sabia que os fariseus iam reclamar por causa do sábado. E Jesus confrontava essa escravidão religiosa com regras humanas. Cara, como assim? O cara não pode ser curado. O cara ficou bom. Ei, era para eles olhar e falar: olha, um milagre. Um milagre de Deus aqui aconteceu. O cara era paralítico, o cara estava aqui há 38 anos. Será que eles não sabiam que aquele cara estava ali há 38 anos? Sabia, mas a preocupação deles não era com o milagre, não era com Deus, não era com a cura. Era simplesmente mostrar que conhecia a palavra de Deus ali, que conhecia que eles eram os guardadores da lei. Então, dia de sábado não podia fazer nada. Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado. Sabe por quê? Porque o conhecimento, às vezes, faz elevar o ego. Eu tenho escutado uma palavra: a letra mata, o espírito é que vivifica. Então, não dá para eu ficar só com uma coisa. Lembra quando a gente leu aqui nos capítulos anteriores, nós temos que adorar o Pai em verdade e em espírito. É na palavra e no espiritual. E aqui eles estavam só na palavra. Ah, não pode fazer nada, hoje é sábado. Não, você não pode nem ser curado. Ei, fica aí morrendo, viu? Amanhã tu diga ao homem que vem e ele cure de novo. Isso não existe. Então, eles eram muito apegados à palavra. Mas não era espiritualmente falando caridoso. Não tinha o olhar assim para com o próximo. Então, de nada adiantava. E Jesus, ele era provocativo. Então, os fariseus, eles tinham essa questão. Quer dizer, eles encrencaram por causa da maca, porque eles amavam, na verdade, muito mais as tradições do que mesmo as pessoas. E aqui a gente vê, né, que Jesus curou e ele não sabia. Hoje em dia, né, quantas pessoas são curadas e nem sabe quem é Jesus? E também nem quer saber. Gente que fala assim: ah, não, mas aí eu vou ter que mudar, vou ter que deixar algumas coisas, então, não, melhor eu não, deixa assim mesmo. Versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peque mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então, aqui a gente vê que no início, quando Jesus o curou, ele não reconheceu. E depois, quando Jesus encontra de novo ele no templo, talvez ele não reconheceu, mas Jesus foi lá e falou com ele: eis que já está são, eu já te curei, né? Não peques mais. Então, Jesus o encontrou no templo, mas vamos pensar aqui, né? Depois de ser curado, aquele homem também poderia muito bem ter voltado para sua casa, ter voltado para os seus familiares e amigos. Mas ao invés disso, onde é que Jesus encontra ele? No templo. Por que ele estava no templo? Porque talvez há muito tempo ele queria entrar naquele lugar e não podia por causa das suas limitações, né? Então, ele não tinha quem o levasse. Ele era basicamente um homem sozinho. Então, ele vai ali ao templo para cultuar
a Deus, agradecer pela sua cura, agradecer pela misericórdia de Deus, não pela visita do anjo, mas o próprio Deus veio ao seu encontro. Que coisa linda, né? Ele ali esperando, e ele tinha esperança, e é por isso que Jesus vai até ele, né? Ele teve um encontro real e pessoal com o Senhor. E você já teve um encontro real com o Senhor? Já teve um encontro assim que você fala, cara, isso foi Deus. Então, não volte para trás. Não volte para o pecado. Não volte para o mundo da escravidão. Leve a sua maca e olhe de onde Deus te tirou, sabe? Comece algo novo. Jesus, ele quer te ver livre, liberto, para ser luz do mundo, ser sal da terra. E as palavras de Jesus penetrou tão profundo no coração deste ex-paralítico que transformou ali a sua vida, né? A palavra de Deus diz que foi este homem que anunciou que foi Jesus que o curara. A gente vê aqui, ó, versículo 15. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Então, nós precisamos fazer o mesmo como a mulher samaritana, o mesmo como esse homem. Anuncie o que Jesus fez na sua vida. Não tenha vergonha de contar o seu milagre. Você tem muito para produzir nessa terra, às vezes através do seu testemunho. Outras pessoas podem vir até Jesus, Jesus pode ir até essa pessoa, enfim, sabe? A gente precisa estar perto de Jesus, a gente precisa ter esse coração grato, assim como esse homem teve. Então, versículo 16. Por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Então, aqui a gente vê, né? Para os judeus, ele estava violando duas regras invioláveis. A primeira era o sábado, que não podia fazer nada. E depois, o fato de querer se igualar a Deus. Então, a gente vê, né, que os caras, eles eram obstinados apenas com a palavra. Então, eles não ficaram maravilhados porque Jesus curou. Eles não ficaram maravilhados porque Jesus tinha o poder ali de fazer, cara, coisa que nem o anjo ali fez. Porque Jesus é Deus. Não, eles não ficaram. Eles não tiveram esse olhar. Eles tiveram apenas o olhar de perseguir. Não, isso aqui tá errado e acabou. E quem sou eu? Quem é você para dizer para Deus o que é que tá errado? Se é um sábado, se é um domingo, por que que o dia começa de madrugada e por que que a hora a gente vê descer? Quem sou eu para questionar Deus de alguma coisa? E aqui eles queriam matar Jesus. Olha só, imagina, alguém vem, faz o bem e no final recebe essa gratidão bonitinha. Eu vou te matar. Sabe por quê? Não, você não fez nada demais, entendeu? Curar é legal. O problema é que você fez isso num sábado. Jesus devia olhar e falar, e daí? Vamos ver aqui, ó. Versículo 17. E Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Então aqui, o que deixava eles assim mais perturbados ainda era que Jesus não tinha um padrão. Jesus não tinha um padrão. Chegava num lugar, ele curava uma pessoa. Chegava em outro lugar, ele podia curar ali todo mundo. Chegava em outro lugar, ele olhava, não, aqui eu tô lendo o coração desse pessoal, não, aqui eu não vou fazer um milagre, vamos ali para a próxima cidade. Não tinha um padrão, não, nessa cidade eu vou curar 3, nessa eu vou curar 3. Não, hoje é sábado, hoje eu não vou fazer nada. Agora, a partir de segunda ou domingo, que é o primeiro dia, então eu vou... Não, Jesus não tinha um padrão. Ele não tinha. Então, em alguns lugares curava todos, em outros curava um, em outros lugares não curava e pronto. Ele não se movia por demanda. Ei, Jesus não se movia por demanda. Pera, aqui tem 10 para me atender, vou atender esses 10, vou curar esses 20, ali na outra cidade, e aquela loucura que muitas vezes a gente quer viver desse jeito, quer atender a demanda. Eu vou agora atender o celular, e tô aqui escrevendo, e tô vendo uma reunião, e terminar eu tenho que ir ali não sei o quê, e a gente torna a nossa vida uma correria para atender toda a demanda
demanda do dia. E Jesus não se movia por demanda, ele se movia por propósito. A demanda era grande ali nesse tanque de Betesda. Se ele fosse agir por demanda, tava lá curando, entendeu? Tinha ficado lá curando aquele povo tudinho. Mas não era pela quantidade, era pelo propósito, era pelo o que aquela pessoa, qual era o propósito da vida daquela pessoa, o que era que se passava no coração daquela pessoa. Cara, o cara passou 38 anos tendo fé, tendo esperança em Deus. Eu acredito que ele devia orar e ele via aquela situação e nada para ele mudava. Então, ele se movia ali por propósito e não por pressão. Sabe um caso que tentaram botar pressão em Jesus? Ei, Jesus, vem! Seu amigo Lázaro, ele tá doente, tá morrendo. Vem, Jesus. Mandaram lá avisar e foram lá correndo até onde Jesus estava. Demorou lá um dia para chegar até Jesus. Olha, Jesus, a irmã de Lázaro, tá dizendo que o senhor tem que correr porque ele tá morrendo e os caras cansados lá falando com Jesus. Jesus, tá bom, tá? Muito obrigado por avisar. Só que Jesus, ele não parou o que ele estava fazendo. Ele não saiu correndo junto com aquele pessoal, não. Jesus foi o quê? Depois de 2 dias. Sabe por quê? E nisso, o pessoal lá, isso é porque era amigo, hein? O cara tava morrendo, não veio nem ajudar. Avalie se fosse amigo. E qual era o propósito? Era Jesus realizar ali um milagre. Era Jesus ressuscitar aquele homem. Então, ele não ia pela demanda, ele ia pelo propósito da coisa. E a gente precisa, no dia de hoje, aprender a filtrar. Aí, pelo nosso propósito e não pela demanda. Porque demanda, minha gente. Se a gente for fazer as coisas por demanda, a gente não para nunca. Nunca. E vai chegando mais, e vai chegando mais, e a gente adoece e não dá conta. Então, Jesus, ele ia por propósito, né? E aqui é muito bom porque ele fala assim, o filho não faz nada para Deus. Ele se envolve no que Deus está fazendo. Então, ele é muito claro quando ele fala, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Então, nós, filhos de Deus, não podemos agir por demanda. Deus se agrada quando eu me envolvo naquilo que ele está fazendo. Jesus, né? Toda manhã, ele tinha o momento dele a sós. Ele orava ali para Deus. E ali, talvez, naquele momento, Deus revelava, meu filho, hoje você vai fazer isso. Hoje você vai fazer isso. Porque ele fala aqui, ó. Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir o pai fazer. Por tudo quanto ele faz, o filho faz igual. Então, naquele momento de oração, é o momento que Deus estava ali falando com Jesus. Olha, filho, eu vou te mostrar, é isso, é isso, é isso. Cara, mas se está dizendo aqui que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir o pai fazer, por que é que muitas vezes a gente quer se levantar, quer fazer as coisas sem antes falar com Deus, sem antes pedir? A partir do momento que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, que eu confesso com a minha boca, olha, Senhor, eu creio em Jesus, eu creio no seu sacrifício, eu quero o Senhor como meu Senhor e Salvador da minha vida, eu quero caminhar contigo. Na Bíblia está dizendo que ele nos deu o direito de tornarmos filhos. Então, se nós somos filhos, nós também não podemos sair por aí fazendo coisas da nossa cabeça. Nós também temos que fazer conforme a vontade do Pai. E para fazer conforme a vontade do Pai, nós precisamos orar. Nós precisamos entregar a Ele. Nós precisamos pedir, Senhor, me revela. Senhor, eu estou querendo aqui abrir um negócio, eu gostaria que o Senhor me desse uma tranquilidade no coração, se for da tua vontade, se estiver dentro do propósito, eu quero estar no centro da sua vontade, Deus. Isso é fazer junto com o Pai, é se envolver nas coisas que o Pai está fazendo. Então, Jesus, que era Jesus, não fazia o que queria, Jesus não fazia o que ele queria. Não, hoje eu vou dormir até 10 horas, porque ontem eu andei demais, viu? Fiz muita cura. Tô cansado, vou dormir, vou fazer aquilo que eu quero um pouquinho, porque tô cansado. Também já fez demais. Se Jesus não fazia isso, às vezes nós, os bonitinhos, queremos fazer, os alecrim dourado, Gente, nós precisamos nos atentar, sabe? O evangelho, ele não é só assim, Jesus te ama, deu... O Pai, Deus, deu Jesus para morrer por nós, sim, mas isso tem um propósito, gente. Isso é algo sério, não é de brincadeira, não é assim, algo simples. Então, nós precisamos sim ter esse envolvimento com Deus, nós precisamos ter essa comunhão com Deus, nós precisamos. Versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que essa, para que vós vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos
e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então, o pai, ele ama os seus filhos, ele tem o prazer de revelar aquilo que ele está fazendo. O problema não é se Deus quer ou não mostrar pra gente o que ele está fazendo. O problema é que muitas vezes nós não estamos parando para conhecer o coração de Deus, para entender aquilo que ele está fazendo, sabe? Muitas vezes a gente quer ir, quer avançar, quer passar direto, e a gente não quer parar para ouvir. Às vezes a gente não gosta de ouvir repreensão da Bíblia. Ah, não, isso aí não é para mim não. A gente só quer o bom de Deus. A gente não quer uma repreensão, a gente não quer um não. Deus só vai ser Deus para mim se ele se ele fizer esse milagre, ele é Deus. Aí passou, ele é Deus, mas eu vou continuar aqui fazendo minhas coisas, outra hora se eu precisar eu chamo ele. Ei, né? Às vezes a gente vê muito. Então, a gente precisa. A oração é o que fundamenta a nossa ação. Toda ação do Filho de Deus precisa ser baseada na oração. Oração é prática, é trabalho em prol de Deus, né? A gente vai estar o quê? Conhecendo a obra de Deus. Como é que eu vou conhecer se eu não falar com ele? Como é que ele vai me mostrar alguma coisa se eu nem dei bom dia para ele? Se eu nem convidei ele para fazer parte do meu dia? Ele não vai. Ele é Deus, somos nós que temos que nos humilhar perante a ele, somos nós que temos que buscar ele. Ele já fez tudo o que tinha que fazer por nós, ele já deu seu filho amado, ele já fez tudo. E às vezes a gente não quer dar um passo, às vezes a gente não quer nem abrir a boca para dizer que reconhece Jesus, às vezes a gente quer ser aqueles 007 escondido. Não, você é cristão? Eu sou, vou ali na igreja de vez em quando. Aquela coisa assim, não, gente, vamos dar testemunho, vamos abrir a nossa boca, vamos pregar o evangelho, vamos falar da verdade de Deus. Num mundo onde tanta gente gosta de ouvir mentira, tanta gente mentindo, é tanta fake news, é tanta baixaria, que as pessoas gostam de parar para assistir, mas quando vai se falar de um evangelho, da palavra de Deus, não, eu já sei, eu vou ali, eu vou uma vez na semana, eu vou na igreja. Não, tá tudo certo. Gente, a gente precisa se aprofundar no evangelho, a gente precisa entender mais a mensagem que Deus deixou pra gente. E nem tudo é só rosas e flores e maravilhas, não. Tem coisas mais profundas, sabe? Mais pesadas, mas que a gente precisa ter o entendimento, a gente precisa conhecer, né? Então, no versículo 21, a gente vê falando que o Pai ressuscita os mortos. Então, aqui Jesus revela o que o Pai está fazendo e como ele está envolvido com a missão do Pai. Então, se o Pai ressuscita morto, o Filho também trabalha ali dando vida. O que o Pai quer fazer hoje no seu trabalho? O que o Pai quer fazer no seu trabalho? No seu grupo de estudo, no seu bairro, na sua família, na sua casa. Se eu sei o que o Pai quer fazer, eu me envolvo com ele, que está fazendo, e vou estar ali no centro da vontade de Deus. O problema é que às vezes a gente não quer saber nem o que o nosso filho está fazendo, nem o que o nosso marido está fazendo, nem o que o nosso vizinho está fazendo. A gente não quer. A gente está tão envolvido na nossa vidinha ali empolgante que a gente se esquece que o mundo não gira ao nosso redor, né? Então, a gente precisa se envolver com as coisas de Deus. Versículo 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então vamos lá. Aqui, João está mostrando aqui Jesus como um juiz. Lá em Romanos 5:9, uma parte que fala, né, que nós fomos justificados pelo seu sangue, fomos tornados filhos, enfim. Então, Jesus é aquele que concede vida, mas também é aquele que julga os homens. Não, Jesus me ama. Eu posso continuar aqui falando que ele é isso, que ele é aquilo, eu posso continuar brincando, eu posso continuar rasgando Bíblia, porque Jesus me ama mesmo, ele já morreu por mim, o cara é da hora, tá tudo certo. Ele ama. Ele veio para dar vida, mas é ele também que vai julgar. A ele foi dado todo o juízo. Então, se eu vivo do jeito que eu quero, como eu quero, para mim, fazendo o que eu quero, cara, tá tudo certo, é sua escolha. Eu quero tentar, pelo menos, viver conforme a vontade do Pai, porque eu não posso me esquecer que vai ter este diazinho aqui
que está no versículo 22, o dia do juízo. Não, que é isso? Isso aí não existe não, juízo, inferno. Isso é coisa que o pessoal bota aí para tá fazendo medo ao povo. Vai nessa, vai nessa. Se aqui já está dizendo, a Bíblia, ele é o manual da nossa vida. Então, quando Jesus voltar, vai julgar as nações. Ele vai, tanto aqui se separa duas coisas. Tanto ele vai salvar, como também ele vai entregar os homens à ira de Deus. Deus mandou Jesus para nos livrar da ira dele. Meu povo, ó, o mundo desde o começo que é mundo, que a gente lê lá do começo da Bíblia, a gente já viu tanta coisa. E hoje, nos nossos dias, nós vemos tanta coisa. Imagina aí se Jesus não tivesse vindo e morrido por nós para nos livrar da ira de Deus. Não é brincadeira, não. Nós estamos falando da ira de Deus, né? Da raivinha de uma pessoa comum, normal, não. É da ira de Deus. Então, Jesus, ele vai vir sim. Ele vem e ele vem julgar. E aí, a vida eterna é para quem? É para quem conhece Deus, para quem conhece seu filho. Ah, você está falando isso da sua cabeça. Isso é o que você acha. Não, isso é o que a Bíblia diz. Lá em Apocalipse 20, versículo 6. Sou eu que acho. Que aqui eu não tenho que achar nada. Que eu tenho que trazer as palavras tal e qual tá aqui. Então, Jesus começa a mostrar aqui que não é possível ter um relacionamento sincero com Deus sem passar por ele. Como é que eu digo? Não, eu falo com Deus todo dia, Jesus. Jesus é outra coisa, tá? Eu sei que ele morreu lá por mim, mas não existe. Não dá para eu ir ao Pai sem passar pelo Filho. Não dá. E Jesus não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide com Moisés, ele não divide com Maria, ele não divide com Adão, ele não divide com Abraão, com Moisés, com Noé. A glória é dele. Ele que veio para nos salvar da ira do Pai. Ele que morreu na cruz por nós. Ele. Então, para que todos, novamente, versículo 23, que todos que honram o Filho, como honram o Pai, quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. E quem é que vai julgar? Quem é que vai dar o juízo? É Deus? Não, é Jesus. Deus entregou o juízo, todo o juízo ao Filho. Agora, aquele que não quer aceitar, aquele que não tá nem aí fora do Brasil, aquele que não quer nem saber quem é Jesus, tudo bem, é uma escolha. Só que no dia do juízo, Jesus vai entregar ali a Deus, né, pra ira, né? Que tem outros nomes. Mas enfim, é isso. Então, na verdade, vos digo, versículo 24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então aqui tem até bastante coisa. Então o ensino de Jesus aqui sobre a ressurreição dos mortos é que todos vão ressuscitar ali para serem julgados. Os que forem ali agradáveis a Deus terão a vida eterna, mas os que não querem saber de Deus serão condenados. Vai passar da morte para a vida. Quem ali obedeceu, quem teve um relacionamento com Deus, quem aceitou Jesus. Agora, quem não quer, vai para a segunda morte. Qual é a segunda morte? A morte eterna. Então, aqueles em que os mortos ouvirão a voz do Filho, é os que ouvirem. Os que ouvirem viverão. 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho a ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição. Não posso fazer o que eu quero, da minha cabeça, do jeito que eu quero. Eu não posso viver do jeito que eu quero. Jesus está dizendo, sabe? E a gente vê isso muito enfático. João colocou isso muito bem colocadinho aqui. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus deixa claro aqui todo o tempo que ele não busca a vontade dele, ele busca fazer a vontade de Deus. Todo o tempo Jesus, ele deixa aqui claríssimo: ei, eu também sou Deus e nem por isso eu tô fazendo aqui o que eu quero. E por que que é o ser humano, um vasinho de barro,
que depois vai voltar para o barro, quer muitas vezes ser mais que Deus, quer muitas vezes ou ser mais que Deus, e a maioria das vezes nem quer saber de Deus. O mundo hoje está tão atrativo, tem tantas músicas pornográficas legais, tem tantas dancinhas, tantos aplicativos para distrair a gente, tantas plataformas com filmes legais. Pra que eu vou perder tempo aprendendo de Deus se minha vida aqui tá legal do jeito que tá? Eu vou trabalhar, passo o dia trabalhando, depois vou maratonar uma série, depois vou jogar um jogo, depois vou fazer umas dancinhas aqui em algumas plataformas e tô mais preocupado com likes, com seguidores, com quem é Deus mesmo? Hoje a gente vive um mundo assim. Poucos querem saber da verdade do evangelho. E é por isso que a gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer. O que é que Deus, ele deixou escrito para nós? Qual é a vontade dele? Qual é a vontade de Deus, sabe? A gente tem que entender isso na nossa vida. Qual é a vontade de Deus para minha vida? Porque é que Deus, sendo Deus, ele me fez nessa época, nessa data, porque que eu tenho a idade que eu tenho, nasci na família que eu nasci. É por um propósito. Não foi simplesmente por razões naturais que o pai e a mãe se casaram e aí tiveram você. Não. É Deus que escolhe ali onde a gente nasce, qual é a família, qual é o propósito que a gente tem, o que é que a gente tem que desenvolver. É Deus que escolhe. A gente precisa estar em contato com ele. Se é ele que sabe, então nada mais normal e natural do que eu ter esse contato com o meu pai celestial, né? Ter contato com Jesus, chamar ele para me direcionar. E aqui ele deixa bem claro: os que fizeram o bem sairão para a ressurreição, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então eu tenho que crer em Deus, eu tenho que ter um relacionamento com Deus. E é claro, gente, que eu conhecendo a Deus, eu tendo um relacionamento com Deus, eu conhecendo a palavra de Deus, eu vou ser uma pessoa ruim? Tem como, porque se eu tô aprendendo com ele, se eu tô fazendo o que eu vejo, o que eu escuto aqui, as maravilhas de Jesus, se eu tô me baseando pelas escrituras, não tem como eu ser uma pessoa ruim. E tem, né? Porque a gente, quando quer, mas é por isso que a gente tem que estar em contato com as escrituras, para que a gente não venha vacilar, para que a gente não venha deixar com que muitas vezes a gente tome atitudes por conta de um nervoso, por conta de algo que aconteceu na nossa vida. Nós precisamos estar no Pai, fazer a vontade dele. E se Jesus fala que ele não faz nada de si mesmo e faz só o que o Pai faz, por que muitas vezes a gente quer, né? Ir além, quer fazer o que quer. Então, sim, existe a condenação. E não é algo que falam para colocar medo, é algo que é real. Jesus aqui, ele não precisa estar criando aqui um conto de fada para fazer medo a ninguém, não. Vou fazer uma fábula aqui de terror, que é para os meus leitores. Não, gente. Isso aqui é real. É um alerta pra gente. Ei, o que você tá fazendo da sua vida? Vamos voltar. Para aí, começa de novo. É possível recomeçar. Se o paralítico começou a andar depois de 38 anos esperando, cara, você pode começar agora. Levanta, pega tua maca, anda. Vai viver tua vida. Desperta, tu que dorme. O tempo tá passando. Nós já lemos aqui. Ei, a hora vem. Ei, Jesus está às portas para voltar. Será que a gente tá buscando fazer a vontade do Pai? 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Então aqui, né, a gente vê, vou bater nessa tecla, que Jesus não vive como quer, né? E a gente quer viver muitas vezes como a gente quer. A gente precisa se sujeitar, se arrepender, se humilhar, se sujeitar às leis de Deus, começar a viver como Deus quer que você viva. Precisamos dar testemunho da justiça, da santidade, do evangelho de Jesus. Aqui ele está falando, olha, se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Não adianta eu virar para você e falar, olha, eu sou muito boa nisso, sou muito boa naquilo. Claro, você está falando de você mesmo. Você está se enxergando ali pela sua ótica. Testemunho real é aquele que as pessoas dizem quem você é. O que as pessoas do seu trabalho dizem a respeito de você? O que a sua família diz a respeito de você e do seu comportamento? O que seus vizinhos dizem de você e do seu comportamento? Aqui Jesus está dizendo, há outro que testemunha de mim, e sei que o testemunho que dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Então a gente vê João Batista,
ele vem ali trazendo testemunho da verdade. Ele vinha ali preparando o caminho para Jesus. E nós precisamos abraçar esse evangelho verdadeiro, cristocêntrico, falar de Cristo aqui. Sim, ele é o juiz, ele é a lâmpada para os nossos pés, ele é a luz que ilumina nosso caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é tantas outras coisas que daria para ficar listando aqui, sabe? E a gente precisa conhecer ele, ser um com ele, conhecer o seu coração, conhecer a sua mente. Nós precisamos ser também como João Batista, preparar o caminho para o Senhor. O que João fazia era dar o testemunho do Messias. Ele dizia, nós já lemos isso, ele dizia, vem aí alguém que é maior do que eu. Ele vem batizar, eu batizo com água, mas ele vem para batizar com fogo. Com água e fogo. Então, quando ele olha, que ele vê Jesus, ele fala, esse é o Cordeiro. É dele que eu estava falando. É dele que eu estava testemunhando. Então, como João Batista preparava o caminho para Jesus vir ali pela primeira vez. E nós precisamos ser como João Batista para preparar o caminho para a volta de Jesus, porque ele está às portas. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas Jesus ele está voltando. E isso é real. Não sei se é amanhã, se é essa madrugada, se é daqui 1 ano, 100, se é daqui 1 milênio, mas ele vai voltar. E não importa quanto tempo demore, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso ser como João Batista. Eu preciso levar esse evangelho. Eu preciso dar testemunho do que ele fez na minha vida. As pessoas têm que ler através da minha vida, através do meu comportamento, através da forma como eu vivo, uma mudança. As pessoas, elas têm que ver ali o que foi que Jesus fez. Quem convive, quem me conhece, sabe? E fala, cara, que mudança! Uau! É real. Mas não adianta eu falar. As pessoas é que tem que dizer. Elas é que têm uma visão ali. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu não tenho que me preocupar com status, com seguidores, com quantidade. Eu tenho que me preocupar em fazer a vontade do Pai. Eu tenho que me preocupar em preparar o caminho ali para a volta de Jesus. Versículo 34. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto, para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Então aqui ele está basicamente dizendo, ei, João, ele passava, ele iluminava. É porque João era um vagalume? Não, gente, é porque ele levava o verdadeiro evangelho. Esse evangelho, sabe? Que Jesus, ele é sim, ele é amor, ele é aquele que perdoa, ele é aquele que marca encontro, ele é aquele que cura o paralítico, ele é aquele que diz, ei, levanta e anda, ei, enxergue, ei, tenha vida em abundância, mas ele também é aquele que condena, porque ele é justo, é de acordo com as nossas escolhas. E aqui ele está dizendo que João, por onde ele passava, ele iluminava. Então que a gente venha querer ser luz também nesse tempo de tanta mentira, nesse tempo tão sombrio, que a gente seja essa luz, a luz que não emana de mim, mas que emana do evangelho, a luz de Jesus que brilha através da minha vida. Ei, e eu vou falar uma coisa, incomoda muita gente. Ei, como tem gente que se incomoda com a luz. Sabe? Aquele povo que tá dormindo no escuro e entra alguém e acende aquela luz forte assim na cara e a pessoa fica encandeada. É basicamente isso. A luz de Cristo na nossa vida. As pessoas que vivem em trevas, as pessoas que não gostam de trabalhar com a verdade, as pessoas que não aceitam, não aceitam Jesus, as pessoas que não creem, que não acreditam, elas se incomodam, porque a luz, assim, ela brilha e ela dá um incômodozinho. Então, João carregava essa luz, que essa luz é o evangelho, é Cristo brilhando através da nossa vida. Então, que a gente tenha, nós precisamos de uma geração de lâmpadas, né? Uma luz que provém de Jesus. Versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou
não crede em vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, vamos voltar aqui no contexto. Jesus está falando isso para os fariseus, que estavam criticando ele por ter curado num sábado, que aquele homem não podia ter levado a maca, porque dia de sábado não podia fazer nada. E aqui o que ele está falando, olha, você tem que ler as escrituras, mas você tem que cuidar, viu? Cuidar de ter nela a vida eterna. Porque isso aí que você está falando lá, desde Moisés, desde Gênesis, a Bíblia está falando de mim. E você não percebeu ainda? Você, fariseu aí tão estudado, um povo que passou a vida estudando a palavra de Deus, ei, você não reparou que a Bíblia está falando de mim, que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz. Olha o que Jesus está dizendo. Ei, não adianta eu ler a Bíblia igual um livro qualquer, não. Um gibizinho, eu vou ali no banheiro, vou levar a Bíblia aqui, vou aproveitar aqui, viu esse momento e vou ler aqui ao menos alguma coisa. Não vai entender nada, sabe? Então, gente, a palavra de Deus é algo que é sagrado. A gente precisa, sim, examinar as Escrituras, mas muitas vezes sozinho a gente não consegue entender nada. A gente precisa orar, a gente precisa se consagrar, a gente precisa pedir direcionamento para o Espírito Santo, para que a gente possa entender. Não é de qualquer jeito, não é? Então, os caras passaram a vida inteira lendo e estavam falando com Jesus e nem sabia, os caras estavam criticando ali Jesus, sabe? É a mesma coisa se Deus aparecer aqui na minha frente e eu falar assim para Deus, ei, e tu entrou aqui na minha casa como? Se eu nem lhe chamei. Ó, falando com Deus. Não conheço, não leio, não sei nada a respeito, não tenho intimidade, então como que eu vou conhecer aquilo que eu não tenho um relacionamento, sabe? Era basicamente isso que estava acontecendo aqui. E sabe o que mais? Ele falava, olha, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não crede em vós. Então, ele está dizendo aqui, vocês estão lendo a Bíblia e não estão enxergando o tema principal da Bíblia, o tema principal das Escrituras, a Bíblia todinha. Qual é, gente, o tema principal da Bíblia? É Jesus, é o Evangelho, é esse plano de salvação que Deus criou desde o início, desde sempre. Jesus, ele está lá desde Gênesis. Então, ele está do início ao fim. E aqui os caras liam, estudavam, os fariseus estavam preocupados não com o espiritual, mas apenas em saber ali palavra, coisas decoradas, sem saber o significado, sem saber o sentido. Não adianta eu decorar aqui um livro todinho, saber todos os versículos, saber tudo, e não viver isso no meu dia a dia. E não ter uma espiritualidade com Deus. Não ter um momento de agradecer, não ter um momento de uma conversa, não ter um momento... Não adianta, sabe? Eu vou só estar lendo um livro. E aqui eles liam, decoravam, mas eles não tinham nem o amor pelo próximo. Eles não tinham nem o cuidado, ou seja, eles não conheciam a Deus. Eles conheciam ali uma lista ao qual eles seguiam à risca, não importa o que se fizesse. Mas aquilo ali tinha que seguir. Então, versículo 40. E não quereis vir a mim para ter de vidas. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tende em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. E se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. É bem interessante, né? Essa parte. Que é que, basicamente, ele está dizendo aqui. Cara, nem o amor de Deus você não tem. O que você tem aí é uma listinha decorada que Moisés fez. Foi meu pai que entregou. Aliás, foi eu mesmo ali que dei a Moisés essa lista. Fui eu. Botei ali, dei a Moisés, lá no Monte Sinai, lá em Êxodo. Vocês têm a lista, beleza, bacana. Vocês estão ali lendo, o decoreba tá em dia, mas e o amor de Deus tá onde? Que esse cara tá aqui 38 anos esperando, vocês não organizam nada, tá um sistema paralítico, o caos aqui instalado e vocês não fazem nada por essas pessoas, se vocês não forem favorecidos. Ok, o decoreba aí tá bom, mas e o amor de Deus? Outra coisa. Eu tô aqui lhe dizendo a verdade. Eu sou Jesus, eu sou o Cristo, eu sou aquele que o Pai mandou. Eu não tô aqui em meu nome, não. Eu tô aqui em nome do meu Pai. E você não tá me aceitando, que eu vim em nome de Deus e você não tá me aceitando. Agora, se outro vier com mentira, em seu próprio nome, a esse aceitareis. Gente, o mundo de hoje tá desse jeito. Este versículo 43 descreve assim muita coisa hoje. Eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitarei. Ei, quantas vezes as pessoas preferem
acreditar numa mentira do que na verdade. Quantas pessoas hoje estão cegas e obstinadas, correndo atrás do vento, atrás de uma mentira contada pelo inimigo, do que abrir os olhos e encarar a verdade. Quantas é mais fácil eu acreditar numa pessoa que às vezes chega mentindo, uma pessoa que eu nem conheço, numa rede social, tá lá pra mim o dia inteiro mentindo, postando fotos editadas, mostrando uma vida ali que a pessoa não vive, uma falsa felicidade. E aí, às vezes, chega alguém ali que tá vivendo o propósito de Deus, que quer falar para mim do evangelho, que quer mostrar ali o que é real. Eu não quero, porque eu prefiro aquela mentira ali aos meus olhos, ela é mais agradável. Você eu recuso, porque você tá falando a verdade, mas a sua vida, aparentemente, aqui aos meus olhos, não me chamou atenção, não. Eu vou preferir ficar com essa mentira aqui, viu? Emagreça em 2 dias, aí bota foto lá, faz um Photoshop. As pessoas ficam presas na mentira, ficam presas ali, olhando coisas que, sabe, não vai acrescentar nada, coisas que não tem sentido. Então, gente, vamos... por mais que doa, vamos optar pela verdade. Por mais que seja ali contra o que eu quero, por mais que não me agrade, por mais que vamos aceitar a verdade. E Jesus está falando, cara, eu sou a verdade aqui, você não está me aceitando. Mas se vier um mentindo aqui, você vai aceitar. Porque é mais fácil acreditar na mentira do que na verdade. Eu não sei, eu queria entender o que é que acontece com o mundo hoje. Que é melhor eu acreditar numa mentira. Olha fulano aqui na rede social. Menino, olha isso aqui. Tá viajando. Às vezes a pessoa parcelou em 300 mil vezes, saiu de casa, não tinha nem o que comer, mas tá ali ostentando. E eu tô ali presa, gastando meu tempo vendo aquilo. Uma mentira. Quando eu posso parar um tempo e tá estudando a verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. É a única verdade que tem no mundo, é a palavra de Deus. É aquela que direciona. Então, né, vamos ter cuidado que aqui Jesus deixou um alertazinho com a mentira. Um alertazinho. Ei, eu tô aqui dizendo a verdade, você não quer, mas chegar um mentindo, então você quer, você aceita. Versículo 44. Então, como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Outra alfinetadazinha bem da boa. Como é que eu quero crer em Deus? Como é que eu quero crer em Deus se eu me preocupo com a aprovação do outro? Eu não tô preocupado com o que Deus vai achar, eu tô preocupado com o que minha irmã vai achar, meu vizinho vai achar, o meu pastor vai achar, o que é que o outro vai achar. Eu não estou preocupada com o que Deus vai achar. Tem gente que tem dificuldade até de sair do pecado por causa disso. Se eu confessar, se eu falar a verdade, né, e for tentar mudar, o que é que vão achar de mim? Vou perder meu prestígio. As pessoas olham pra mim e acham que eu sou tão santa. Se eu contar aqui um testemunho, uma coisa, o que que vão achar de mim? Meu, para de querer glória de homens. Glória de homens não vale nada. As pessoas te glorificam na sua frente e te rasga por trás. Só basta sair da sua presença. Deus não. Quando Deus honra, ele honra para todo mundo ver. Quando Deus ele faz ali na sua vida, quando ele transforma, é para todo mundo ver, sabe? Você tem um relacionamento com Deus no secreto e Deus te honra em público. Homens não. Homem está ali escrevendo na sua foto. Que linda! E por trás tá rindo. A bicha véia feia da roupa mal arrumada. Cabelo disso? E aí tá lá embaixo comentário, tá tão linda. E às vezes a pessoa posta a foto e fica ali, ai meu Deus, ninguém comentou que eu tô linda, será que eu tô feia? Será que eu vou pintar meu cabelo? E começa a entrar naquela depressão, naquela coisa. Buscando glória de homens, buscando honra dada pelos homens. E a honra que nós devemos querer ter é a honra que vem de Deus. Essa não deixa a gente deprimido. Essa, pelo contrário, essa nunca desaponta, nunca. Quando Deus honra, quando Deus faz, quando Deus move, tem gente que olha, Xavier sortudo, olha, só ela quer ter sorte. Eu digo, sorte, deixa Deus saber disso. Sempre foi o mover de Deus, sempre foi o mover de Deus. Existe sorte, existe Deus, Ele é quem faz. E se você deixar, Ele tem muito para fazer na sua vida, muito. Na minha também. Então, nós estamos iniciando o ano. Esse é o primeiro estudo do ano. Entregue esse ano na mão dele. Faça os seus planos, mas mostre para ele. Convide ele para fazer parte do seu planejamento anual. E pare
de querer receber honra uns dos outros. Pare de querer estar recebendo elogio. Pare de querer estar, às vezes, até compartilhando seus sonhos com outras pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas vão começar a colocar palavras contrárias. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. As pessoas vão querer te desanimar. Vão querer te parar no meio do caminho. Muitas até vão ali. Vai, né? Vai dar certo. Outros vão, não, vai, não me deixa isso aí assim mesmo. Não fica assim mesmo. Pra quê? Besteira dessa. Então, quando a gente quer a honra dos homens, a gente consegue, muitas vezes, ficar igual o início do texto, paralítico, porque a gente fica dependente, a gente fica paralisado, dependendo de migalhas dos outros. Eu não estou dizendo que todo mundo que de repente às vezes escreve de fato um elogio para você, que é falsidade, ou não é isso, mas o que eu quero dizer é que somos pessoas. Somos falhos, sabe? E quantas vezes eu já vi isso? A pessoa escrever linda ali, escrever alguma coisa e por trás tá rindo e tá fazendo algum comentário maldoso, ou printa a foto e manda para outra pessoa e vai comentar com outra pessoa. Já vi. E muitas vezes. Inclusive comigo. Então, a gente tem que buscar a honra. Mas essa honra, ela só vem de Deus. Jesus, ele não estava preocupado se os discípulos iam falar: ué, Jesus, você curou só um? Tinha essa arruma de gente aqui no tanque de Betesda e o senhor entrou para curar? Ué, Jesus, nós deixamos o senhor aqui, fomos comprar o lanche, o senhor tá conversando com essa mulher samaritana ainda aqui no poço? Jesus não estava nem aí para o que os outros pensavam. Sabe com o que ele estava preocupado? Em fazer a vontade do Pai. Era isso. Em viver o propósito que ele tinha para a vida dele. Os outros são apenas os outros. Versículo 45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. A um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não crerdes nos seus escritos, como querereis nas minhas palavras? O que é que Jesus está dizendo aqui, meu povo? Quem foi que deu aqui o escrito? De quem que Moisés recebeu o escrito? Porque de mim escreveu ele. De mim quem? Quem está falando? Jesus, lá no Monte Sinai. Quando eu falo que desde o começo da Bíblia até o final, nunca ninguém viu Deus, nunca ninguém falou com Deus. Todas as vezes que as pessoas falavam com Deus, que Deus aparece em cena, é Jesus, porque é o Filho que vem apresentar o Pai. É o Filho que vem, é Jesus desde o começo. Desde lá de Gênesis, desde sempre lá é Jesus. Porque dele, por meio dele, são todas as coisas. Então, desde o início, desde a criação, é Jesus. Então, ele está falando assim, então, vocês acreditam em Moisés. E Moisés acreditava em mim, porque fui eu que escrevi para ele esses mandamentos. Essa listinha que vocês estão na mão aí, fazendo confusão aqui por causa de um sábado. Fui eu que escrevi, fui eu que dei a Moisés. Mas se vocês não crêem nem nos escritos, como é que vai crer na minha palavra? Vocês não acreditam nem no que Moisés deixou, já estão distorcendo tudo. Como é que vão acreditar aqui no que eu estou dizendo? Então, voltando ainda aqui no 44, o grande inimigo da fé é buscar a glória das pessoas. É estar atrás de aprovação de pessoas. Os fariseus, eles não aceitavam Jesus. Mas por que eles não aceitavam Jesus? Sabe por quê? Porque eles não queriam perder o prestígio dos outros. Como pode os caras estudar a vida inteira e de repente aparece esse tal de Jesus, tá ensinando para eles, e eles passaram a vida todinha estudando, e aí do nada chega um homem e tá ensinando para ele? Ei, meu amigo, ego é uma coisa que mata. Mata a fé, mata. Ei, como é que pode um novo convertido querer ensinar pra mim, que já tenho 50 anos de crente? Ai, quer dizer que Deus agora tá limitado. Ele não pode fazer do jeito que ele quer, não. Usar a vida de uma pessoa, até que nem crente não é, que nem crê. A gente, sabe? Tem gente, né? Eu já tenho não sei quantos mil anos aqui que eu leio, que eu já li de trás pra frente, que eu já sei. E é uma pessoa que chegou agora querer me ensinar, querer me dizer uma palavra aqui. Aí sabe o que é isso? É as pessoas querer colocar Deus dentro de uma caixinha. É como a gente viu. Jesus, ele não tem padrão. Ele age da forma
que ele quer, da forma que convém, da forma que está ali dentro do propósito, da forma ao qual ele é movido a fazer, da forma como Deus direciona ele. E ponto. E muitas vezes a gente quer botar ele dentro de uma caixinha e dizer como é que ele pode, sabe? Que a gente possa quebrar todo tipo de religiosidade que existe dentro da gente, sabe? Da gente querer limitar Jesus, da gente querer limitar a forma como o Espírito Santo age, da gente querer limitar, da gente querer apontar. E vamos nos lembrar, gente, a glória que nós devemos querer, a honra, a glória não, que a glória é de Deus, mas a honra, nós temos que esperar ela de Deus, não dos homens. No mundo onde muitas pessoas passam dias e dias, muitas vezes sem dormir, sem comer, atrás de like, gravando conteúdo um atrás do outro, fazendo danças com as letras que só a misericórdia de Deus, a letra por si só já se explica, né? Explícita, e muitas pessoas hoje estão assim, dormindo, não estão despertando para o verdadeiro evangelho, que é esse, que é para trazer correção, que é para trazer uma mudança de vida. Jesus, ele é amor, mas Jesus, ele também, ele traz críticas. Ele traz aqui muitos ensinamentos que nos ensina a mudar de rota, que nos ensina a converter, a mudar de caminho, a mudar de mentalidade, a mudar de pensamento, a mudar de comportamento e ter uma vida abundante nele. Então, que a gente venha crer tanto nos escritos, que é isso que a gente está estudando agora, tanto na palavra de Deus, e que a gente venha espiritualmente também crer, saber, ter a certeza que sim, tem um mundo espiritual, que Jesus está vivo, que Deus é espírito, que isso inclusive está escrito na Bíblia. Então, que a gente possa parar, que esse espírito de fariseu dentro de nós se quebrante e que a gente venha entender que Jesus veio para trazer vida em abundância, mas Jesus também veio trazer correção, Jesus ele veio trazer cura, Jesus ele veio trazer direção, luz, ele veio para estar ali, traçar uma rota para a gente, junto com a gente, ele veio para caminhar com a gente, mas isso não deixa, né, de que ele venha também nos exortar. Ele aqui está lembrando, ei, eu sou o juiz, vai ter o dia do julgamento. Você vai querer continuar vivendo do jeito que você está vivendo? Ou nós vamos renunciar a esse pecado e você vai me aceitar e nós vamos passar a ter um relacionamento? Jesus, ele dá uma chance nova a cada dia, cada amanhecer, cada vez que nós nos deitamos a nossa cabeça ali no travesseiro, repousa sobre nós o sono do descanso, e a gente dorme, e a gente acorda ali no outro dia, Deus está dizendo, ei filha, tem um dia novo aqui, belíssimo, te esperando, o sol já tá brilhando, os passarinhos já estão cantando, ei, hoje tá chovendo, que é só para dar uma molhadinha na terra, é só para mudar aqui o clima um pouquinho, mas vem, o dia tá maravilhoso para você. Vamos reclamar menos, vamos agradecer mais, vamos nos relacionar mais, vamos nos lembrar, né, de sempre querer estar no centro da vontade de Deus. Então, eu coloquei aqui para vocês uma ilustração do tanque de Betesda, né, como era. Esse tanque tinha 5 entradas e nesse pátio, nesses arredores, então ficavam cheios, né? Então tinha as portas, por dentro das portas a escada, como eu coloquei aí a lateral, que era por onde as pessoas entravam, né? E como diz aqui as escrituras, vinha um anjo, agitava as águas e o primeiro que caía ali recebia então um milagre. Então Jesus mais uma vez marca um encontro, dessa vez com uma pessoa, um homem, um paralítico, há 38 anos, porque ele teve fé, ele cria em Deus, ele tinha esperança e também ele era uma pessoa à margem da sociedade, ele não tinha ninguém por ele. E o que é que Jesus diz? Ei, quando não tem mais ninguém com você, você pensa que você tá sozinha aqui nesse mundo, eu tô contigo. Eu vim aqui só pra te ver, eu vim aqui só pra te curar, só pra te tirar dessa paralisia. Levanta, pega a sua maca e anda, vai viver. Tem uma vida linda lá fora. Volte a sonhar, volte a planejar, volte a ter uma vida em abundância. E é isso, filho, é isso, filha, que eu tenho para você. Vida e vida em abundância. Uma vida perfeita, abundante
Não quer dizer rica, riqueza de dinheiro, não. Porque dinheiro a gente não leva, mas a abundância de Deus, a abundância da palavra de Deus, sabe? Da honra do Senhor. Isso é abundância. Isso é a verdadeira riqueza. É esse encontro com Jesus que muda, que transforma qualquer vida, qualquer história. Ele é aquele Lorde, aquele homem que ainda hoje ele marca, né? E talvez você tenha, se já não teve, tenha um encontro real. Clame isso no seu coração. Peça isso de verdade. Ele lê o nosso coração. Ele sabe os nossos sentimentos. Então, se derrame na presença dele. Tenha um relacionamento. E é isso que eu tenho para falar. Então, vou orar aqui finalizando este momento. Senhor Deus, Pai amado, Pai Altíssimo, muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa que vivifica, que edifica, que exorta, que ensina, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelos teus ensinamentos. Muito obrigado, Pai, por marcar encontros, por mudar vidas, por curar pessoas, por transformar famílias, corações, pessoas. Obrigada, Senhor. Eu sou grata a Ti por tudo que Tu fizestes por nós até o dia de hoje. Sou grata pelo Seu sacrifício. Sou grata pelo dia de hoje, Senhor. E eu peço, nos ajude a ficar no centro da Tua vontade, no centro do Teu querer, Senhor. Que nós venhamos a aprender com Jesus, a não fazer aquilo por nós mesmos, não fazer as coisas da nossa cabeça, mas que nós possamos fazer conforme a vontade do Pai, que nós possamos estar, Senhor, no centro da Tua vontade. Abençoa, Deus, cada casa, cada lar, Senhor, que tem aberto as portas, Senhor, para receber essa Tua palavra. As pessoas que têm ali dedicado, Senhor, esse tempo para aprender mais e mais de Ti e da Tua palavra, Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa também, Deus, este ano que está iniciando, nós queremos entregar, ó Pai, esse ano de estudo, Senhor, em Tuas mãos, que seja conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Senhor. Desde já eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, muito obrigado por assistirem até aqui. Não esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho, deixa o joinha. Não esqueça também de compartilhar com outras pessoas. Todas as terças teremos vídeo aqui no canal às 20 horas e às sextas também teremos vídeo às 20 horas, tá bom? Então, provavelmente, eu começo agora a fazer dois estudos por semana. Então, agora passa a ser na terça e na sexta, tá bom? Sempre às 20 horas. Lembrando que fica gravado para que você não perca nada e para que você também possa compartilhar com outras pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado para você que assistiu até aqui. Fica o meu boa noite a todos que deixaram boa noite aqui no chat, a todos aqueles que também estavam assistindo, mas não deixaram boa noite. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe poderosamente o ano de todos vocês.